E aí, tudo bem? Eu sou o Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E você sabe que nessa temporada quase infinita, tá difícil de acabar com essa temporada. Depois eu vou explicar o porquê. Nós estamos falando sobre carreira, sobre gestão, com ênfase em carreiras, mas cada vez mais a gente tentado trazer pessoas mais diversas, que possam falar não só da sua carreira, mas contribuir com a carreira de todos que estão aí do outro lado, enfim. Hoje eu trouxe a Andressa Brum, que já está aqui do lado, é especialista em linguagem corporal, então eu não sei se eu fecho minha câmera, se eu deixo aberto, porque eu fico com a impressão que ela vai ficar me lendo o tempo inteiro. Ela é autora do livro Linguagem Corporal nos Negócios, então assim, tenho certeza que vai contribuir um monte para o nosso conteúdo aqui, para você que está aí do outro lado, tentando fazer andar um pouco a sua carreira, tentando subir aí dentro da empresa, enfim, fazer melhores negócios. Andressa, um prazer, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Wesley. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no podcast seu. Legal, a gente que agradece. Andressa, eu tô. O pessoal que está aqui há mais tempo sabe que eu não converso com vocês antes. Então a gente chega aqui o mais sem saber um do outro possível para que isso seja realmente uma conversa autêntica, né? Então eu vou te conhecer aqui. Lógico, eu te segui nas redes sociais, acompanho um pouco do teu trabalho, mas eu não sei nada profundamente. Então, se eu falar uma besteira, você, por favor, me corrija na hora. Da onde nasce essa coisa de estudar a linguagem corporal, de entender isso? Da onde vem isso? Vamos começar por aí. Eu sempre tive paixão pela linguagem corporal. Então, assim, há mais de 10 anos eu estudo linguagem corporal. Então, eu fiz cursos na área de linguagem corporal para saber sobre a detecção de mentiras, também sobre expressões faciais, que tem a FEX, né, que são códigos de expressões faciais. Então, eu fiz vários cursos na área, mas desde sempre eu lia livros, me aprofundava no conteúdo, e logo depois de me formar em fisioterapia, eu vi que estava muito relacionado também com a questão postural. Então, eu pude aprender muito mais a fundo a questão dos movimentos musculares, de como que o nosso corpo ele fala, né, por meio dos nossos movimentos, por meio do grau da movimentação, por meio dos gestos que a gente realiza e principalmente pela postura. Então, a gente sabe que a postura é uma questão mais rígida, né? Uma questão mais parada, e ela está muito relacionada com a nossa questão emocional. Então, por exemplo, se a gente tem uma questão de insegurança, de timidez, a gente transmite isso principalmente pela nossa postura. Então, por exemplo, antes de você ver uma pessoa, o seu inconsciente já capta o estado emocional dela. Muitas vezes a pessoa fica lá com a cabeça baixa, os ombros protusos. A gente vê, por exemplo, hoje também com a questão do uso do celular, a gente vê as pessoas com a cabeça anteriorizada, né? Então, a nossa postura, ela diz muito sobre os nossos hábitos, sobre o nosso estado emocional. Então, eu comecei cada vez mais a me aprofundar na questão de postura, mas a linguagem corporal eu já sabia antes. Então, a questão postural eu me aprofundei não somente, né, com a formação em fisioterapia, mas também com a especialização em quiropraxia. Eu me aprofundei mais na questão de postura, movimentos, e a linguagem corporal veio cada vez para agregar mais esse conhecimento que eu estava adquirindo aí com as formações convencionais. Legal, bem interessante, né? Porque o teu conhecimento nasce realmente. Eu estou olhando aqui para lá, eu anotei aqui, porque eu não gosto de interromper vocês, eu vou anotando. Nasce realmente de estudo do corpo, né? Fisioterapia, quiropraxia, né? Nem tanto da mente. Eu achei que tinha mais a ver com isso. Muito interessante. E quanto tempo isso faz, Andressa, que você começou a desenvolver assim essa vontade e estudar mais sobre a questão postural mesmo, assim? Questão postural já na faculdade. Eu já na faculdade eu tratava os pacientes, eu via que tinha muito a questão entre como que o paciente estava se sentindo e como que estava a postura dele. E muitas também das queixas de dores deles vinha dessa questão postural e emocional. Então não adiantava eu corrigir de forma física, sendo que também tinha um fator emocional muito forte.
né? Então, a gente via, por exemplo, pacientes que tinham insegurança, que tinham muita sobrecarga, eles tinham muito mais dor no ombro, porque eles tinham mais protusão de ombro, porque o corpo deles comunicava aquilo, entende? Então, a pessoa, ela faz um movimento, aí conforme ela faz esse movimento repetitivo, ela cria aquele padrão de postura, e aquele padrão de postura nada mais do que está falando a forma como ela mais se sentiu. Então, por exemplo, se a pessoa presencia mais insegurança, ela vai ter uma protusão de ombro maior, ela vai ter um tensionamento da musculatura de trapézio, musculatura de escalê, musculatura de esplênio da cabeça, são músculos que sustentam a nossa cabeça, que trabalham com o movimento dos nossos ombros. Aí a pessoa começa a ter lá uma tendinite, né? Não que todos os pacientes, né, que têm tendinite são derivados de emoção. Mas a gente, com certeza, o paciente que tem insegurança, paciente que ele sofre por essa sobrecarga emocional de querer abraçar o mundo, é um paciente que muito provavelmente vai ter essas dores, né? Então eu comecei a ver essa relação, comecei a me aprofundar mais cientificamente, ou seja, em questões de artigo, em laboratório, pesquisa. Quanto mais pacientes eu atendia, mais eu comprovava isso. E aí depois só veio, né, naturalmente o desejo de aprender mais com a quiropraxia, e assim foi indo. Muito bacana. E deixa eu só fazer uma coisa que eu sempre acabo fazendo no fim do episódio, mas isso não é muito inteligente da minha parte. Porque você sabe, nem todo mundo chega lá no fim do episódio, né? Porque hoje muito dinâmico, muito conteúdo, né? Então, se você tá aí, começou a ver o comecinho da nossa conversa, eu espero que você fique até o fim, porque é um assunto muito interessante. Mas já aproveita e já segue o canal aí, já faz essas curte a página, enfim, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Depois você dá uma olhadinha, tem mais de 90 episódios aí entre o YouTube e o Spotify, então com certeza tem muitos assuntos para vocês procurarem por aí. Dito isto, voltemos ao nosso assunto. Eu sempre esqueço de fazer isso, eu faço lá no fim. Aí no fim já nem todo mundo vê, enfim. Sim. Andressa, e hoje, vamos pular para hoje, depois a gente volta. Eu sempre brinco com meus convidados que aqui não tem uma ordem cronológica, a gente vai indo, volta, enfim. Hoje, qual que é a tua atividade principal hoje? O que que você hoje faz no teu dia a dia? Faço a lapidação de colaboradores, de líderes, principalmente na questão da linguagem corporal. A gente sabe. É, Deu delay? cortou o comecinho lá e aí eu vou te pedir para retomar ele, por favor. Eu faço treinamento e lapidação de líderes e colaboradores. Então, por meio disso, eu trabalho, né, a comunicação não verbal das pessoas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela transmite uma informação e ela não está sabendo que ela está tendo ruídos de imagem. A gente chama de ruídos, né? Que é o quê? A pessoa ela quer transmitir uma ideia de quem ela é, de como ela está se sentindo, da pessoa que ela deseja ser ou o que ela é, só que ela está tendo ruídos de imagem. Então, tanto na questão de posicionamento de imagem, quanto na questão postural, na linguagem corporal, a gente observa que ela não está transmitindo aquilo que ela quer. Um exemplo, o líder, né? O líder, a maioria dos líderes, principalmente se a gente pensa em empresa, ele é um colaborador, é um colaborador que foi promovido a gestor, né, ao cargo de liderança, supervisão. Só que o que acontece? Os colegas dele ainda veem ele como líder. E muitos deles não mudam seu posicionamento. Então, eles ainda estão transmitindo aqueles ruídos de que são colaboradores, são de igual para igual colega, né? Sendo que em questão hierárquica, ele tem que transmitir uma outra imagem, né? Então, mas eu falo para o meu colega, né, que era meu colega, mas ele não me obedece. Eu falo, eu dou uma instrução, mas ele ignora. Eu falo para minha equipe fazer tal coisa, ela faz outra. Qual que é a comunicação que ele está tendo? Aí você, quando eu trabalho, e começo a conversar com esse líder, eu vejo vários ruídos de comunicação que faz com que ele não esteja transmitindo a imagem e a ideia de liderança. E o ser humano, ele precisa ver o líder, né, visualmente, na comunicação não verbal, ele precisa enxergar aquela pessoa como líder para então ele seguir as instruções. Porque se você não vê uma pessoa, por mais que a pessoa seja líder em tese, mas você não observa isso por meio do posicionamento dela, você não vai seguir à risca as instruções que a pessoa diz.
né? Não importa o cargo dela. Então, é importante que o líder ele não somente tenha o cargo, mas ele saiba transmitir a ideia de liderança, visualmente pela comunicação não verbal. Isso eu tava, e pela verbal também, na real, né? Sim, também. A comunicação e essa dificuldade, né, da transição entre você fazer parte de uma equipe e ascender a liderança, principalmente quando é da mesma equipe, né, que foi o caso que você falou, ela realmente é um desafio, né? É muito difícil mesmo. Porque as pessoas, num primeiro momento, elas têm a tendência de querer ser legal, né? De continuar pertencendo, de ir pro happy hour junto Uhum. e de não. E às vezes demora ou nunca entende, né? Que tem que ter um certo distanciamento, né? É pro bem ou pro mal, mas enfim, é necessário você se distanciar um pouco, né? Até para deixar a equipe à vontade. E, e você atua na linguagem verbal também ou só na não verbal com esses treinamentos? A gente sabe que a verbal teve um estudo divulgado, que agora é com algumas variações. Mas esse estudo, ele demonstrou que cerca de 7 a 10% seria a nossa comunicação verbal, ou seja, as palavras que eu estou emitindo. Mas não é só as palavras, né, que é a verbal. Há também o fator da modulação da voz. Digamos se eu digo assim, é, né, para abrir uma janela, né? Wesley, abre a janela. Ou então, Wesley, abre a janela. As palavras que saíram da minha boca, elas são as mesmas, mas a forma e a ideia que ela chegou a você é totalmente diferente, né? Uma a gente transmite uma ideia mais autoritária, de uma pessoa que está dando ordens, outra a gente transmite a ideia de uma pessoa que está fazendo, né, realmente um pedido, né, para outra pessoa. Então, a gente vê que a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal. Embora a verbal ela conte, sim, conta, né? Porque se você fala palavras, palavrões, se você fala a palavra de uma maneira mais ríspida, isso vai impactar, né? Uma palavra diferente. Agora, a modulação da voz é muito importante e isso entra dentro da comunicação não verbal. Isso que é importante. Às vezes a pessoa acha que, mas eu não fui grosseiro, mas eu não falei nenhum palavrão, mas eu não xinguei meu funcionário. Mas o momento, a modulação da sua voz fez com que ele se sentisse ofendido justamente pela forma, pela modulação que você utilizou. Muitas vezes uma modulação mais autoritária, né? Então, mais em descendência, que a gente chama, traz essa ideia de autoritarismo, de ordem. Isso faz com que o colaborador, muitas vezes, se sinta acuado, né? Se sinta com medo em relação à liderança. Verdade. E aí você falando, eu lembrei que piora um pouco quando a comunicação é escrita, né? Porque quando é escrita, Também. aí normalmente o receptor lá da mensagem, ele imagina, e aí imagina meio como ele quer. E eu sempre brinco que a nossa imaginação costuma ser pior do que a realidade. A gente tem um potencial para imaginar a realidade pior do que ela é, bem razoável, né? E olha só, Wesley, como que é tão importante a linguagem corporal e é tão importante a gente utilizar as expressões sociais para a gente também trazer a ideia certa da nossa comunicação, que a internet em si, ela criou, né, formas de a gente expressar emoções mesmo sem a gente estar ali por vídeo. Por exemplo, você escreve uma mensagem, não tem os emojis? Então, os emojis, eles servem justamente para a gente transmitir emoções por meio da linguagem corporal. Então, a gente vê a importância que a linguagem corporal tem para agregar, para melhorar os relacionamentos, para transmitir a emoção correta que toque a outra pessoa. Porque quando você coloca uma frase, mas você acrescenta um emoji, você vê que a frase ela se modifica muito de acordo com o emoji que você envia, né? Sim, eu faço muito isso. Assim, lógico, no informal, né? No profissional já não dá tanto, mas no informal eu faço muito isso porque eu sou de frases curtas, assim, quando eu estou escrevendo, né? E às vezes para quem está recebendo parece. Dá um tom de, né, meio curto e grosso, assim, né? Então, eu normalmente, quando estou falando com alguém ali pelo Instagram ou pelo WhatsApp, eu costumo pôr ali
um emojizinho sorrindo, tal, alguma coisa para a pessoa saber, ó, tá de boa, não tô, não tô sendo, mesmo É, escrever mesmo, assim, eu sou, falando eu falo bastante, mas escrevendo eu sou bem conciso, assim, eu não, daí, vou puxar isso aí, porque eu teria muita dificuldade de escrever um livro justamente por isso, porque para escrever um livro, você tem que, né, tornar aquilo interessante para quem está lendo, e eu realmente, falando eu até consigo, mas escrevendo eu sou muito direto. Se eu fosse escrever um livro, ia ter, sei lá, 50 páginas, não sei, eu ia ser muito direto. Então, me conta aí, como que foi essa aventura de pegar esse conhecimento que você tem, que você estudou, e colocar num livro que ficasse atrativo, assim, para as pessoas lerem. Me conta um pouquinho disso. nesse livro aqui, na verdade, ele traz muito o compilado, né? As coisas que eu trago muito em treinamento, as coisas que eu já vivenciei, que eu vi com relação à postura, o quanto que isso impacta, né, na forma como as pessoas se sentem. Então, por exemplo, de acordo com a sua postura, você pode modificar seu estado emocional. De acordo com a sua linguagem corporal, você transmite ideia para as pessoas. Então, com base nos treinamentos, com base na minha vivência, eu escrevi esse livro. Porque eu vi que não é todas as pessoas que realizam um treinamento, mas eu queria que todas as pessoas soubessem do que há em treinamento, do que trazer a linguagem corporal para esse meio corporativo. Porque a gente sabe que não é todos os colaboradores, né? E muitas vezes até na empresa que a gente, né, que a empresa, no momento que ela faz treinamento, não é todos os colaboradores que participam. Então, alguns colaboradores queriam moldar a linguagem corporal deles, queriam transmitir a ideia certa, queriam modificar o estado emocional por meio da postura. E como que a gente faz isso? Aí que veio a ideia de trazer o livro, porque a acessibilidade do livro é muito maior, né? Você concorda comigo que em treinamento você não vai conseguir, mas você alcança, as pessoas conseguem alcançar esse conhecimento por meio do livro. Então, o livro ele é mais democrático. Então, aí que veio a ideia de escrever o livro Linguagem Corporal nos Negócios. Aí o legal, depois você vai me dizer se você atua com esse treinamento também fora de empresa, mas o que eu acho interessante, assim, do livro em relação ao treinamento em company, né, treinamento em empresa, que eu sei que eu atuo com esses treinamentos também, é, é que nem todo mundo que está lá queria estar lá, né? A verdade é essa, né? Quando uma empresa contrata você para dar um treinamento lá de liderança ou de qualquer coisa, nem todo mundo queria estar lá. Tem gente que fica muito feliz, É. empolgado e tal, e curte um monte, e tem gente que fica, né? Ai, ai, sei, né? Que aí é a linguagem corporal, né? A pessoa tá lá e dá aquela virada do olho, né? Faz um. E aí a gente percebe que é É. ali na real, né? Mas o livro não, né? A pessoa que foi lá e comprou teu livro e tá lendo, ela é outra experiência, né? Ela quer o teu conteúdo, né? Ela quer, exatamente. E a própria ideia, né? Nem todas as pessoas têm um conhecimento do que é linguagem corporal. Então, às vezes a pessoa escuta, eu já ouvi, né? Ouvi falar, mas não é todas as pessoas que sabem o que que é, né? Então, realmente, como você falou, a pessoa que ela compra o livro, ela já tem ideia, ela já sabe o que que é, ela sabe o que que ela precisa, né? Então, o livro é bem, como eu digo, bem direto para aquelas pessoas que realmente estão buscando isso, né? Melhorar a linguagem corporal e principalmente na área corporativa. E aí a pessoa tá afim. Quando a vontade encontra o conteúdo, É, aí vai embora, né? Tá aí teu livro, né? Aproveita aí para mostrar pra gente aí a capa, pra gente dar uma olhada. esse aqui, ó. Linguagem corporal nos negócios. Muito bom. E ele tá nas livrarias, eu acho ele na. Sim, sim, ele está disponível na Amazon. Legal. Então vai estar o link. Na Amazon, né? Tanto a versão. Oi? Não, Sim, sim. vai estar o link, Deixa eu mandar, pessoal. mandar o link. Isso. Então, esse livro já está disponível, né? Agora vai ter o lançamento, dia 15 de agosto, vai ter o lançamento na Livraria da Vila. E aí vai ter lá a sessão de autógrafos, né? Para o pessoal que quiser, também vai estar disponível lá na Livraria da Vila. Então, eu tô tentando abrir meu calendário aqui, não consigo. Que coisa. Quando que é dia 15 mesmo? Por que meu Oi? calendário não tá abrindo? Quando que é dia 15? É que dia da semana?
Dia 15 vai cair numa quinta-feira. Eu abri aqui para mim. Então é numa quinta-feira, sem ser na próxima quinta, na outra. Eu tô falando assim porque eu tô gravando nós estamos gravando dia 5. E quando a gente começou a gravar, eu não sabia a data de lançamento do livro, então nós vamos fazer assim. Então esse episódio vai sair dia 15, que aí te ajuda na divulgação também. Eu vou adiantar ele para que saia junto, eu acho que é legal, né? Legal, excelente. Ele ficaria um pouco mais lá para frente, mas aí eu puxo ele e a gente põe ele para sair junto. E aí, se você quiser usar algum conteúdo aqui para te ajudar na divulgação, você já Claro, perfeita. usa. E você estava falando do livro, e eu estava lembrando assim, você sabe que, eu com certeza você já viu, mas uma das séries que eu mais gosto, que eu assisti inteira assim, tipo, fiz uma maratona, é Light to Me. Você assistiu, né? Com certeza, porque tem tudo a ver com o teu Já, com certeza, era apaixonada. é lógico que imagino que, né, aquilo ali é feito para entreter, né? Então é uma realidade aumentada, né? Mas até que ponto que mostra ali é real? Porque o que que acontece? A linguagem corporal, as pessoas perguntam muito da questão da mentira, né? E volta e meia, eu sempre digo para as pessoas, a linguagem corporal é contextual, embora tenha sinais característicos, típicos, que a gente observa que são indicativos de mentira, a gente primeiro precisa conhecer a pessoa minimamente ou ver um vídeo minimamente para que a gente veja o estado normal para quebra de padrão. Então, a mentira nada mais vai ser do que, de acordo com o contexto, você vê que ela quebrou um padrão. E além de quebrar o padrão, ela esboçou sinais típicos de mentira. E isso equivale para todas as outras linguagens corporais, né? Interesse, desinteresse. Por quê? Porque você precisa analisar o contexto. Eu sempre digo para as pessoas, um dos indicativos, por exemplo, Wesley, é passar a mão no olho, passar a mão no nariz, na boca. Só que se a pessoa tem mania, ou se a pessoa tem uma rinite, por exemplo, ela tem a mania de ficar passando a mão no nariz, você vai dizer que aquela pessoa é mentirosa? Ou que tudo que ela está falando é mentira? Obviamente que não. Então, você não, eu digo até para meus seguidores, né? Você não pode pegar e já ir decretando um julgamento sem conhecer minimamente e sem você sempre colocar na linguagem corporal o contexto. O contexto faz toda a diferença no momento de você fazer uma análise. Então, claro que às vezes no filme, né, eles trazem muito sensacionalismo, mas a gente precisa e muitas vezes cria, né, como que eu posso dizer, cria essa ideia errônea de que por exemplo, um analista de linguagem corporal, ele vai ver a pessoa de forma transparente. Você consegue ver o estado emocional, você consegue ver a forma como a pessoa está se sentindo naquele momento, mas não, você não tem como ler o pensamento da pessoa. E muitas vezes que a ideia que os seriados trazem é justamente isso, e causa um certo receio, mas não, a gente não tem como ler um pensamento de uma pessoa, mas a gente sim pode trazer muito sobre a forma como ela está se sentindo naquele momento, com relação à conversa, com relação ao que ela está falando. Então, eu digo que a linguagem corporal, antes de as pessoas dizerem, né, por exemplo, no Light Me, vê se é mentira ou é verdade, o ideal é você utilizar a linguagem corporal para melhorar os relacionamentos. É, é, Eu digo, essa é a virada de chave, você usar a linguagem corporal para você agregar na conversação. Porque a partir do momento que você vê como a pessoa está se sentindo, você também modula a forma como você vai reagir àquilo. Se você vê que a pessoa, por exemplo, está desconfortável, o que que você pode fazer naquele momento para tornar ela, para ela se sentir confortável na conversação? Então, a linguagem corporal, para você analisar, ela é muito boa para isso, para você identificar o seu próximo e para você agregar e melhorar ali na conversação enfim, tornar os relacionamentos mais assertivos, relacionamentos mais consolidados. Então, e isso que é o bom da linguagem corporal, né, de você estudar. Mas a pessoa, linguagem corporal, verdade ou mentira, né? Como é no caso da série, né? Vamos ver se tá mentindo, vamos ver se tá falando a verdade.
É só para não deixar a informação incompleta, que se alguém se interessou, tem lá no Amazon Prime e agora na Disney também, tem lá o Light Me. Acho que é uma série meio curta, assim, não sei se tem 5 temporadas e, enfim, ela até inclusive Ela é bem mesmo, curtinha. e no meio pra frente aí começa a ficar meio repetitivo e tal, mas a primeira temporada é muito boa. Você vai sair, assim, ver os episódios, sai assim, olhando para as pessoas. Você É, vamos aí, assim, você sai e fica olhando, deixa eu ver se ela olha para baixo, olha para o lado, microexpressões, né? Se mexe um pouquinho aqui. microexpressões. Então, assim, se a pessoa não for, a pessoa, claro, faz, tem testes, né, de aptidão, exames de aptidão para isso, mas até mesmo na forense, você tem, como eu falei, você tem que analisar o contexto, ver a conversação. Muitas vezes os vídeos ajudam, né, porque você consegue fazer aquele reprise, você consegue trazer de volta, olhar, dar o zoom. Então, isso faz toda a diferença. E isso que é o diferencial. Não, um exemplo de contexto até para o pessoal entender, né? Às vezes, às vezes eu tô vendo TV, aí tem aqueles programas de aeroporto, sabe? Que a pessoa é parada ali e revira a mala e tal. E aí, às vezes, o policial pergunta, mas você tá nervoso? E eu fico pensando, quem é que não fica nervoso? Não tem como não ficar nervoso, né? O cara te para, te leva para uma salinha para revistar tua mala, você vai ficar nervoso. Não tem, você pode não estar devendo nada. Não tem como, não tem. É por isso que eu digo. Você tem que. Imagina, você vai dizer que sinais de nervosismo, nossa, todo mundo mente. Então, né? Imagina, você vai fazer uma pergunta para a pessoa que vai chegar mais perto. A pessoa vai ficar desconfortável, né? Você tem quebras ali você está investigando a pessoa, isso em si já traz nervosismo. Você olha com um olhar intimidador, a intimidação, o confronto, dependendo do grau de confiança e segurança da pessoa, ela vai se sentir extremamente desconfortável. Pega uma pessoa tímida para conversar. Tudo que ela falar, ela vai demonstrar níveis altos de nervosismo, sinais de linguagem corporal de nervosismo. E ela não significa que ela está mentindo. Mas o contexto fez com que ela ficasse nervosa, porque, por exemplo, é uma pessoa tímida, uma pessoa insegura. Então, a gente bater o martelinho, como eu digo, né, e dizer, fulano tá mentindo. Por que tá nervoso? Como você falou, né? Por que está nervoso? Não é assim, né? É muito contextual. Exatamente. Não, eu quis dar esse exemplo porque para mim é um exemplo fácil de contexto. É, Levar como regra geral, né? Que nem entrevista de emprego, às vezes a pessoa tá nervosa, porque tá nervosa, né? Não é, não é nenhum outro traço, né? Às vezes a pessoa, né? Entrevista de emprego deixa todo mundo um pouco nervoso, pelo menos, né? Tem gente que lida melhor, gente que lida pior, mas todo mundo fica um pouco nervoso quando está sendo, acho que de um modo geral, nervoso. sendo avaliado, né? Todo mundo fica um pouco. Exatamente. Com certeza. Quando eu estava marcando contigo, você me falou, e eu de propósito eu não fiz muita pergunta por causa daquilo que eu te falei, né? Eu gosto que a conversa vai aqui, né? Você me falou Aham. que era aqui do Rio Grande do Sul e que estava em São Paulo, que é justamente o movimento Sim. contrário meu, né? Que eu sou de São Paulo capital e estou aqui, eu moro em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Como é que Legal. aconteceu isso na tua vida? De sair? Oi? Como é que aconteceu isso contigo, assim? O que te levou a sair da onde você nasceu e ir para outra cidade? Eu já ia, né? Tanto para fazer os cursos, eu já viajava muito para São Paulo para fazer os cursos, quanto para fazer especialização. E eu gostei muito de São Paulo, né? Então, o que me fez mudar foi isso. Eu gosto dessa agitação, né? Pela fase da minha vida também, acho que precisava de mais agitação. Você conhece, o Rio Grande do Sul é mais tranquilo, né? Então, a cidade que eu vim, por exemplo, é Uruguaiana. Não sei se você conhece, não, mas já ouviu falar? Pessoalmente, sim, sim, claro, claro. Conheço outras E pessoas. e Uruguaiana, ele tá quase dentro da Argentina, né? Historicamente, ele já fez parte da Argentina. Então, eu me sentia mais dentro da Argentina do que dentro do Brasil. Então, por exemplo, para ir para Porto Alegre eram 9 horas de viagem. Então, tudo isso foi o que eu pesei, né, para me mudar. E aí eu decidi. Aí, conforme eu vim fazendo os cursos, né, da última vez, quando eu vim para fazer a questão da especialização de quiropraxia, eu conheci muito mais. E aí eu digo, vou me mudar para cá.
Aí eu me mudei. Claro, foi um desafio, né? Você que conhece sabe que São Paulo é outro pique, outra pegada, em comparação com o Sul, né? Fora que o Sul é mais tem a tradição, o Sul tem o seu carisma, né? E aí quando você muda, você tem algum impacto cultural também. Mas eu demoro um pouquinho que eu fecho o microfone aqui. É, não, total, né? Quando você muda, por mais que o lugar que você vá seja legal, você seja bem recebido, é uma mudança, né? Então, nenhum lugar é como o lugar da onde você veio, né? Eu sempre digo isso É, por causa do lugar, mas por causa das pessoas, né? As pessoas que você tem mais relação ficam da onde você veio, né? Você tá hoje é São Paulo capital? Não. não, eu vim para interior, porque como eu não estava bem acostumada, eu queria que uma cidade que ficasse perto de São Paulo, né? Então, também de Campinas, que são cidades maiores, mas que ao mesmo tempo eu pudesse ter uma certa tranquilidade. Então, eu vim para Indaiatuba, São Paulo. Legal. Legal. São Paulo, às vezes eu digo assim que eu não sei nem se eu conseguiria mais, assim, morar em São Paulo e trabalhar. Lógico, eu vou para aí todo ano, tudo, mas realmente o ritmo é outro. Eu tô aqui desde 2005, então já tô mais adaptado aqui. Eu acho que inclusive eu teria dificuldade de me É, readaptar assim, com a velocidade de São Paulo, assim. É, e você, desde quando que você tá aí? tô sim. Às vezes ele dá uma travadinha, Não, não, mas tô... desde quando que você tá em São Paulo? Ah, já vai fazer um ano. Ah, é bem recente. É bem recente. Então você ainda tá na fase que tudo é legal, não deu ainda pra. Deu ainda. Acredito, acredito. Depois de um tempo é que começa a enxergar as coisas mais como alguém no lugar, né? No começo tudo é legal. Eu sempre digo É. assim, no começo a gente gosta de todo mundo e todo mundo gosta da gente. Aí vai passando o tempo e o pessoal vai percebendo que você não vai embora mesmo, né? Aí o pessoal fala, tá, nem era tão legal. Vai ficar. Porque no começo. Aí você começa a ver os defeitos, né? O que antes era lindo e maravilhoso, agora que nem eu fui passando o tempo e eu digo, mas e que horas que vai vir o inverno? Eu digo, que dia, que mês que vai vir o inverno? Aí o pessoal, não, não vai vir inverno. Não é que nem o sul. Digo, mas como assim? Cadê o frio? Cadê o frio? Então tem algumas coisas que realmente é adaptação. Não, eu acho que é a região que você tá não conhece tão. São Paulo, as pessoas. Você é de São Paulo, acho que você conhece tudo. É quente. Mas aonde você mora não é tão frio, né? Não é, acho que pro lado. Não, é quente. Lá É quente. faz bastante calor, assim. Não, não faz os frios, né? Que nem no sul, que é 1 grau, Não, não. Não, 0 grau, sensação de -1. não, não. São Paulo capital, eu sempre digo pro pessoal, né? Que é onde eu conheço mais. Muito raramente faz menos de 10, sei lá, 2 ou 3 vezes no ano. E muito raramente faz mais de 30 e poucos, né? E aqui faz as duas coisas, né? Em São Leopoldo, inclusive, no verão, 40 é bem tranquilo, assim. É, então, Uruguaiana também, mas o predomínio geralmente é de friozinho, né? Predomínio mais Aqui o Vale frio. do Silva. E você sabe que isso é uma surpresa para todo mundo. Todo mundo relaciona o sul a frio, né? E quando o pessoal vem aqui a primeira vez, a própria minha família, quando veio a primeira vez assim no verão, eles quase morreram aqui, né? Porque 40 graus, assim. Cheguei a ter um Natal que de noite estava 37. Então, é bem quente aqui. É bem quente. É, realmente. É, o Uruguaiana também acaba fazendo, às vezes, uma sensação de 45, então pega bastante. Aí o pessoal, peraí, o sul não era frio? Esse calor? É verdade. E para tua família, assim, como é que é? Você tá longe, assim, como é que. Eu sei que ainda é recente, né? Não deu nem tempo de ter saudade, mas como é que foi para eles, assim, essa tua decisão de mudar de lugar? Tem a questão da distância, né? Isso interfere bastante. Teve essa questão da resistência, né? Minha família é muito sulina, né? Então, minha família veio ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Assim, não tinha parentes, né? O pessoal sempre gosta, se tu vai para onde tem seus parentes, seus primos, tios, tranquilo, né?
Mas quando você vai para um lugar que você não tem parente, a preocupação é maior. Ainda mais a ideia que as pessoas têm muito da capital, da região assim, metropolitana, também é a questão da criminalidade, né? Como que você. Então teve uma certa resistência, mas com o tempo, né, passando os meses, assim, o pessoal ficou mais tranquilo. É a questão da saudade mesmo, né? Que, claro, a gente consegue, com as viagens, né, mais seguidas, visitar mais seguidas, a gente consegue, amenizar um pouco. Claro que com essas questões das chuvas no sul, isso interferiu bastante. A gente está agora sem o aeroporto de Salgado Filho, né? Então, foram coisas assim, que impactaram. Não sei se São Leopoldo chegou a ser impactada bastante. Olha, São Leopoldo foi mais ou menos 70% da cidade. Mais ou menos 70%. 70%. E pegou aí na sua casa, não? Na portinha, assim, mas não, não. Eu tive que sair de casa e não pude voltar por uns dias, assim, mas não chegou Sim. dentro da minha casa. Chegou a, Ah, assim, eu apontei para a garagem, porque a garagem é bem aqui na minha frente. Chegou na minha garagem, assim, mas, sei lá, ficou por isso aqui de entrar em casa mesmo, assim, realmente dei muita hum, sorte. E, lógico, ó, para quem tá vendo, assim, a água nunca chegou a 5 quilômetros de onde eu tô, sei lá, 10 quilômetros. Não, assim, foi um negócio realmente totalmente. legal, né? É, É, só vendo para você entender, assim, porque realmente alcançou lugares que não fazia nenhum sentido, nunca tinha acontecido nada, e alturas muito altas, assim, negócio realmente devastador, assim. Eu sei que quem viu pela TV, viu notícia, já dá uma boa noção, mas quando você vai, assim, e eu tive no lugar que foi pior, que é Lajeado, esses lados que foi ainda pior, assim, né? Porque aqui, Canoas, né? aqui inundou, e Canoas também, assim, alagou, né? As casas ficaram debaixo da água e tal. Mas nesses lugares aí, Lajeado, Mussum, Rocaçares, tipo, não tem mais a casa. O rio levou a casa, entendeu? Então Nossa. foi ainda pior. Realmente um negócio assustador. É realmente assustador. E, mas A força da natureza, né? Porque a gente via grandes estruturas sendo levadas, né, pela água. ponte inteira. Não, é daquelas coisas que a gente vê pela televisão e nunca acha que vai acontecer perto, né? E realmente aconteceu. Torçamos para que não aconteça de novo, porque Não realmente, aconteça novamente, né? realmente ninguém merece, não dá para, não dá, realmente não dá para conviver com uma coisa assim. E aí ao contrário, né? Minha família tá toda em São Paulo, então ficou todo mundo muito preocupado, muito, foi bem tenso assim para eles também, né? Mas enfim, passou. A gente vai adiante, né? O ser humano tem uma capacidade de ir adiante que É. é quase que não dá nem para entender como, né? Mas a gente sempre vai adiante, né? Deixa eu quero voltar um pouquinho para o nosso. Aham, Eu saí um pouquinho de propósito, né? Porque as pessoas gostam de te conhecer um pouco também, né? Para além do seu trabalho, né? sim. Vou fazer um bloquinho agora que eu faço para todo mundo, porque o resto aqui não tem, a gente conversa cada um de um jeito, mas tem um bloquinho aqui que eu faço para todo mundo. Eu quero saber de ti. E aí eu sempre aviso, porque como eu digo que não tem corte, então quando certas perguntas eu faço um alerta. Dentro do que você pode me dizer, você sabe que na internet tudo é muito perfeito, né? Tudo dá certo, é tudo muito legal, todo mundo é bacana, todos os projetos são lindos, todo mundo é rico, enfim. E aí eu tenho um pouco um compromisso aqui de mostrar um pouquinho da vida real. Tudo isso pode Uhum. perguntar assim, que parte do teu trabalho você faz porque tem que fazer, mas não é aquela coisa assim, sabe? Que você, poxa, que legal. Todo mundo tem isso no trabalho, né? Uma parte que não acha tão legal assim. Qual é essa parte do teu trabalho que você faz, mas não é a parte que você curte mais? Eu acredito que é ver realmente, fazer as estruturação, né? Quando a gente diz que toda aquela parte burocrática, uma coisa é você, todo negócio tem sua parte burocrática, né? Então a gente sabe que tanto
Por exemplo, não é só. Vou dar um exemplo, na questão do livro. Não é só você escrever um livro. Tem vários outros processos para você chegar a ter o livro em formato físico. Então, toda essa parte burocrática, a mesma coisa se tem uma empresa, né? Por exemplo, você não é só você chegar e fazer um treinamento, né? Tem todo o processo burocrático. Então, eu acredito que essa parte da burocracia é o que pega mais no dia a dia, né? Mas o que eu penso muito é que na vida, principalmente o que leva a gente adiante é a questão burocrática, é a disciplina. É você fazer o que você não gosta. É isso que vai te diferenciar. Muitas vezes a gente está acostumado, por exemplo, a criança ela tem o costume de fazer o que ela quer, né? E aí, quando os pais, por exemplo, pedem alguma coisa para uma criança que exija mais disciplina, rigor, acordar cedo, fazer o dever de casa, a criança já faz toda uma linguagem corporal de se emburrece, fecha a cara, fica brava. E eu digo que faz parte do amadurecimento, faz parte da vida adulta, né? A gente aceitar essa burocracia e aceitar essa parte da disciplina, né? Que é muito importante, que faz parte da madureza. A gente aceitar que a gente, na vida, a gente não vai só fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, mas a gente vai ter que fazer também a parte que a gente não gosta, né? No caso eu, essa questão de papelada, de ver isso, de ver aquilo, é algo que eu não gosto, mas que faz parte da vida. Então eu procuro fazer isso de uma forma que se torne muito leve, sabe? E de uma forma bem madura, assim, para não resmungar, né? Não reclamar. Eu tenho essas premissas comigo que o reclamar é você chamar duas vezes, né? Então, você tá revivendo aquele problema duas vezes. Então, é um problema, você vai reclamar duas vezes, então aquele problema se tornou três, né? Você falou uma vez o problema, depois você reclamou mais duas. Agora você tem três problemas. Então, assim é a vida. Então, quanto mais você reclama, menos você aceita as coisas da vida adulta, né? São coisas que exigem disciplina, mais bem-sucedido você se torna. Porque a grande maioria das pessoas não quer fazer isso, né? Ah, eu gosto de fazer tal coisa, né? Eu gosto de pintar. Ah, você é pintor de um quadro, né? Ah, eu gosto lá de pintar a tela. Mas e a parte de você ter uma estrutura para vender as pinturas? E a parte de você ir cadastrar sua empresa? E a parte de você. Então, tudo isso envolve disciplina, né? Não basta você gostar de pintar, você tem que ter todo o processo, né? Não, é verdade. E na grande maioria dos casos, as coisas ficam pelo caminho por conta disso mesmo, por não conseguir é, persistir em Exatamente. fazer as Não coisas. sai do papel, né? Às vezes as coisas que não dão tanto prazer assim, né? A maioria das pessoas que conseguem alguma coisa tem mais a ver com isso do que muitas vezes com algum talento, alguma coisa assim. Tem É, muito mais a ver com a persistência, né? Com seguir fazendo do que com qualquer outra coisa, né? E você falou de passagem assim, poxa, eu perdi a frase, mas na hora me veio assim a questão do budismo, né? A maioria, todo sofrimento nasce de você não aceitar as coisas como elas são, né? exatamente. Não dá para aplicar isso em tudo na vida, porque senão também você não evolui, né? Não faz nada. Mas para certas É, coisas é assim mesmo. Você não tem o que fazer, não adianta você sofrer com isso. e é o que eu digo, as pessoas gostam das rosas, mas as pessoas não gostam dos espinhos, mas para ter a rosa, precisa ter os espinhos, né? Então, a gente tem, como você falou, tem que aceitar as coisas como elas são. E aí a gente diz que a satisfação, o contentamento, ele vem, né? Vem de forma natural. Porque uma coisa também, uma frase que me impacta bastante, é que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. E quanto mais você faz uma coisa, mais ela se torna leve, fácil. Então tem uma frase que diz assim, as coisas elas se tornam fáceis não porque
a natureza as coisas difíceis elas se tornam fáceis, não porque a natureza, né, com o tempo elas se tornam fáceis. Não, é porque a tua habilidade de lidar com aquele difícil fez com que se tornasse fácil. Então, não é que as coisas vão ficando difíceis, né? É que a tua habilidade, vão ficando fáceis, é que a tua habilidade de lidar com aquilo fica melhor. Então, quanto mais a gente é disciplinado, quanto mais a gente é regrado, quando vê, a gente está fazendo de forma automática, né? A primeira vez que você acordou cedo lá na adolescência, né? Foi lá para a escola, não era fácil, né? A gente fala aí no sul, por exemplo, né? Que é bem frio. Vai se acordar cedo lá, 0 graus, 7 horas. Aí, nossa, que difícil isso, né? Sair da cama quentinho. Mas com o tempo é natural. Se você pergunta para pessoas, ela nem percebe, ela só tocou o despertador, se levantou e foi. Então, a habilidade da pessoa vai aumentando, né? De realizar as tarefas difíceis. É isso mesmo. Eu tive um professor, eu fiz um tempo de arte marcial e ele sempre falava assim: você só vai estar bom nisso quando você não estiver pensando para fazer, né? É que nem Muito bom. porque é que nem eu falo, eu uso isso sempre com a minha equipe, né? Quando você foi dirigir um carro a primeira vez, você ficou lá, né? A embreagem, primeira, segunda, olha a placa, olha isso. E hoje você dirige naturalmente, você não fica pensando nessas coisas. Exatamente. Com as outras Exatamente. coisas pode ser assim também, se você se dedicar ao mesmo tempo que você dedicou a aprender a dirigir. A vida é assim. É, você se Muito bem, isso mal é sim. outra coisa, mas aprender a dirigir você pode, assim como você pode aprender qualquer outra coisa com a mesma dedicação. Exatamente. É mais ou menos por aí. Agora deixa eu te fazer a outra pergunta, que é o contrário da primeira. O que que no teu trabalho é aquela coisa que é por isso que eu faço isso? Que é o goal, sabe? Aquela coisa que você faz assim, quando aquilo acontece, você fala, é por isso aqui que eu faço. Claro que assim, ó, a transformação sempre vai ser algo que vai impactar muito, né? Quando a gente vê um colaborador se transformar, quando a gente vê uma pessoa se transformar e a pessoa, você, uau, realmente a pessoa sai da água pro vinho. E isso dá muita satisfação. Mas, assim, uma coisa que eu também gosto muito é de fazer análise, porque eu tenho uma natureza analítica, né? Eu tenho uma natureza eu gosto de analisar as coisas ao meu redor. Então, muitas vezes eu faço isso, é um hobby, né? Para mim você olhar para uma pessoa assim, você começar a ver os ruídos de comunicação, tá faltando isso, tá faltando aquilo, se alinhar aqui, vai ficar bom aqui. E essa minha natureza analítica, ela pede muito análise. Então, é algo que eu faço naturalmente, que eu gosto de fazer e que muitas vezes, para mim, não chega a ser eu não posso dizer que seria um trabalho, né? Porque quando você ama aquilo que você faz, e para mim é a questão da análise, você considera como algo prazeroso, né? Você faz naturalmente. Não, é isso mesmo. É, eu trabalho mais particularmente com varejo, assim, né? Então, atendimento, tal, enfim. Então, para minha esposa andar comigo no shopping é uma tortura. Porque eu fico olhando cada loja, onde é que estão as coisas, onde é que não estão, como é que a pessoa está atendendo e tal. Às vezes ela tem que falar, para de trabalhar. Quem é que te fala Mas é natural, né? É natural, uma coisa. para de trabalhar? Para de ficar olhando para as pessoas. Acontece contigo? Mas é natural, e é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Fazer essas Sim. análises, olhar. E é mais forte que a gente, né? Quando a gente percebe, já É tá. uma, A minha. eu digo, é como toda profissional. Uma vez eu vi um amigo psicólogo falar assim, por exemplo, ele analisa muitos comportamentos, né? E ele fala assim, se você tem um jogo de futebol, por exemplo, você está olhando, o dentista, se você pega um dentista analisando o jogo de futebol, vai ficar pensando nos riscos de a pessoa cair, bater o dente, sofrer algum trauma na região da face. Se você vai ver um ortopedista, vai ficar pensando, poxa, será que aquilo ali não vai prejudicar o joelho, não vai prejudicar... Se você vai olhar lá para a pessoa que faz a roupa, bom, como que será que foi feita aquela roupa do esporte, né, deles? Que material que eles usaram? Se você fizer uma questão da pessoa do varejo, né, vai pensar em toda a logística, né? Então,
cada profissão, a pessoa vai ter uma percepção, um olhar diferente. E da mesma coisa, Sim, eu tô. né? Então, às vezes, está assistindo. Não, Oi? pode seguir. A gente olha uma mesma, né, um mesmo objeto, uma mesma situação, só que em ângulos diferentes, de acordo com o que tu gosta de estudar, de ver, de analisar, de acordo com a tua profissão. E esse é o bonito das coisas, né? É ter essas visões diferentes. Porque são ângulos que, por exemplo, o ângulo que você vai ter nunca vai ser o mesmo ângulo que outro profissional teria, né? Ou que outra pessoa que não fosse você teria. E é isso que faz as coisas serem completas, né? É precisar sempre de um profissional, do outro, porque todos acabam se complementando. Exatamente. Não, e você falou, e eu vou rapidamente aqui só acrescentar, porque como tem muito a ver com liderança, nosso episódio, e você falou de passagem de observar jogo de futebol, eu vou contar uma coisa assim. Ninguém consegue ser o que não é num jogo de futebol. Então, se você observar a sua equipe, eu não sei se eu devia falar isso, mas enfim, se você observar a sua equipe jogando futebol, o nervoso é nervoso, o ansioso é ansioso, o egoísta vai ser egoísta, ele não toca a bola para ninguém. Quem joga coletivamente, joga coletivamente. O cara que tem inteligência de resolver situações difíceis, ele vai. Então, assim, o jogo de futebol é um ótimo lugar para você conhecer as pessoas. Porque a pessoa está focada em jogar, ela não está focada em disfarçar o que ela Não tá pensando então ela em disfarçar. é do que ela é. Então, futebol é uma ótima maneira de você conhecer as pessoas. Lógico, cuidado, né? Alerta de não saia julgando as pessoas por causa de um jogo de futebol. Mas é uma Às vezes a pessoa tava num dia estressado, foi lá. exato, é mais É. uma ferramenta assim que dá. Porque as pessoas em certas situações elas não estão pensando, né? Então elas são mais, né? Elas são mais autênticas ali, deixam sair para fora às vezes características que às vezes elas tentam não demonstrar, né? Uma pessoa mais violenta vai ter uma reação mais violenta. Então, Sim, tem, com tem, certeza. fica a dica. Voltando, agora ninguém mais vai querer jogar bola na minha frente, né? Depois desse podcast, Não, vão negar todos os convites de futebol com os colegas de trabalho. acabou. Ninguém mais joga bola. É, próxima pergunta. Agora eu vou te dar. É que você é tão nova, mas enfim, eu vou te dar uma chance, tá? Você pode voltar no tempo, o tempo que você quiser. Pode ser um mês, pode ser 10 anos. Você vai encontrar a Andressa desse tempo que você escolheu e vai dar uma informação profissional para ela. Qual vai ser? Quanto tempo e qual vai ser? Quanto tempo e qual vai ser? Olha, é no geral, né? Eu vou trazer mais voltado para a questão, porque assim, eu não tenho arrependimentos, né? Mas se eu voltasse assim, que eu digo para todo mundo que é profissional, que quer se destacar mais, que quer estar. Eu voltaria na Andressa, eu acredito, de 2019, por aí, eu diria, faça mais isso consistentemente e esteja presente nas mídias. E foi algo que eu acredito que não somente eu, mas todos os profissionais, né, que não estão, donos de empresa, colaboradores, seja a sua profissão, estar presente hoje nas mídias, né, na redes sociais no geral, é muito importante para todo profissional. Hoje a gente fala que um profissional que ele não está presente na, na, na mídia, ele é um profissional que praticamente não existe, né? Então, a importância da pessoa que está me escutando, né? Seja você líder, seja você colaborador, né? Que seja CLT, a importância de mostrar, né, a sua profissão, o que você faz e ter um posicionamento nas mídias sociais, principalmente. Eu digo porque teve um boom, né, em 2020 e a gente jamais imaginaria que traria a pandemia, que traria essa revolução digital.
e o quão ela é boa e agregadora, mas que ainda muitos eu percebo que não, né? Eu, por exemplo, de 2019 jamais ia imaginar a importância de estar presente, enquanto profissional, estar presente nas mídias. Isso tem total a ver, assim, com o meu trabalho, meu conteúdo, assim. Porque eu não sou exatamente um garoto, né? Eu tenho 47 anos. Mas eu sempre tive e tenho essa preocupação, assim. Eu converso muito com. Graças a Deus, eu acho que eu tenho acesso para cima e para baixo. Então, eu converso com muito jovem, converso com muita gente mais velha do que eu. E o pessoal um pouco mais velho e tal, muitas vezes acaba. é, mas eu não gosto disso aí, né? E o que eu sempre digo para as pessoas é que, assim, gostar, você pode gostar do que você quiser. Eu não tenho nenhuma restrição a gostar. Mas você escolher não saber do que está acontecendo é sempre um risco. Porque a vida é relacionamento, né? Se você não se relaciona com as pessoas, você pode ser competente pra caramba, você pode ser muito legal, mas se você não se relaciona com as pessoas, te limita bastante. Eu não estou dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, mas te limita bastante. E quanto menos você conhece o que está acontecendo, o que as pessoas estão ouvindo, do que elas estão falando, enfim, mais difícil fica se relacionar. Então tem total a ver o que você falou com que a gente trabalha na questão de você tem que se manter atualizado. Não é uma opção, né? Bem como você falou. Você tem que ter. Mas eu tenho que ter um Instagram? Tem que ter, tem que ter. Pode não gostar, contrata um profissional para te ajudar, beleza, não tem problema nenhum, né? Mas tá ali, saber o que está acontecendo, e digo mais, né? Instagram já não é nem o caso, tem que ter TikTok hoje, né? Não é no Instagram, Exatamente. Então, para o Instagram já é. você ver como as coisas mudam, né? Muda muito. E o profissional hoje que ele não está, eu digo até o colaborador, a pessoa acha, mas eu tenho carteira, né? Mas a pessoa, ela também cria uma marca forte dela mesma, dentro da empresa, pelo fato dela saber se posicionar, dela ter uma boa marca nas mídias. Então, as pessoas, como você falou, ninguém é obrigado a estar, mas o fato de você não estar pode te trazer uma desvantagem em relação a quem está, um colega seu, né, de trabalho, ou a uma outra empresa, né, que, por exemplo, tem uma empresa que está presente nas redes sociais, outra não está. Hoje a gente diz assim, ó, quando você quer pegar ou comprar alguma coisa que você não conhece, o que que você faz? Você vai lá. Qual é o nome dessa loja aqui? Quero ver os produtos que ela tem. E você vai direto em alguma das redes sociais, seja TikTok, seja, né, Face, enfim, Instagram. Então, é aquilo. Se você está, você cria uma vantagem. E se você não está, você cria uma desvantagem. Ninguém é obrigado, mas, como você falou, é importante o profissional estar sempre se atualizando com relação a isso. Eu tenho um joguinho assim que eu falo para o pessoal que eu trabalho, ou que eu estou assessorando, enfim, tal, tô dando consultoria, que é assim, você não é obrigado a querer ou escolher nada até a primeira escolha. Porque você não é obrigado a querer nada, mas assim, você decidiu que você quer ir para a Europa. Bom, você vai ter que cruzar o Atlântico. Cruzar o Atlântico já não é mais uma questão de ser uma opção, né? Você pode escolher É, como é que você vai cruzar, mas cruzar já não é mais uma escolha. Então, você não é obrigado a querer nada, mas no momento que você escolheu uma direção, vem com isso um monte de coisas que, né? Eu quero ser advogado. Bom, vai ter que fazer direito, não dá para tem que fazer faculdade. estar fazendo contabilidade. Então, dá para fazer o que Exato. quiser até um certo ponto. Dali para frente, acaba tendo algumas condições, né? Vamos mudar o ângulo da viagem. Agora você vai lá para 10 anos adiante. O que você vai encontrar lá? Olha, eu pretendo encontrar uma pessoa, principalmente porque assim, Wesley, eu não penso na minha vida como, tem pessoas que pensam assim, um marco como atingir determinado objetivo. Às vezes a pessoa pensa no objetivo
profissional, um objetivo amoroso. Eu sempre penso as coisas como um conjunto. Eu gosto de equilibrar muitas coisas na minha vida. Então, quando eu penso, eu penso em estar, em alcançar objetivos não somente profissionais, mas eu penso também que no mesmo grau e intensidade que eu quero alcançar objetivos profissionais, eu também tenho uma vida familiar, né? Uma vida de relacionamento com os meus amigos. Então, que isso realmente é o que te traz a satisfação. É você conseguir estar bem e enxergar os campos da sua vida e saber que você não negligenciou e jogou no lixo nenhuma área, mas que você soube aproveitar o melhor de cada área, de cada fase da sua vida. Então, quando eu imagino cada vez mais completa, né? Tanto questão de enfim, todos os graus de relacionamento, questão profissional, questão familiar, amorosa, questão, né, de relacionamento com os amigos. Então, isso é o que eu penso, uma Andressa cada vez mais completa nesse sentido e mais equilíbrio, atingindo objetivos não somente profissionais, mas em outras áreas da vida também. Vou pegar teu gancho só para. De vez em quando eu faço isso, né? Vocês falam aí, eu pego um Uhum. gancho para falar uma coisa que é muito importante e você falou. O profissional é muito importante, né? O dinheiro é muito importante, é muito legal ter dinheiro. Não Sim, tem nada de mal nisso, pelo amor de Deus. Mas isso não é fim, isso é meio. Né? exatamente. Você transformar isso em fim na sua vida, o que vai acontecer? Você nunca vai chegar, porque dinheiro nunca, né? Você Nunca vai ter uma casa, acaba, aí ela né? Nunca é, acaba, não. Uhum. sim, é infinito, né? Vai ter um apartamento na praia, mas aí não vai ser em Camboriú. Aí quando for em Camboriú, aí vai ter que ser em Miami. Quando for em Miami, vai ter que ser na Grécia, sei lá. Enfim, esse negócio não tem fim. Então, se você colocar isso como fim, vai correr atrás do rabo a vida inteira, né? Mas é importante, né? É importante. Então, você tem que planejar isso, porque isso é importante. Só não pode esquecer que tem outras coisas que são mais fim do que isso, né? Eu anotei aqui o Tetraz, porque o Tetraz é tipo o meu porta, né? Me denuncia total, né? Quando você fala Tetraz, aí denuncia o teu sotaque. Você falou já umas duas vezes o T, assim, aí Eu te denuncia origens. e eu quando eu digo aqui porta, né? Aí o porta Olha, e o paulista. denuncia. É, me conta uma coisa. Alerta. Dentro do que você pode me dizer, lógico. Uma coisa que você achou que ia dar super certo e não deu. Lógico que eu tô sempre falando profissionalmente, né? Sabe? Uhum. Fiz lá tudo, tal, segui o planinho, achei que ia dar Eu super certo. digo que Não. eu digo que há males que vem para bem, né? Logo quando eu iniciei, que eu fui fazer, eu pensava que ia fazer o vestibular, eu pensava em fazer medicina. Aí no passei, eu digo, não vou fazer fisioterapia. Mas como eu falei para você, eu já estudava linguagem corporal e fazia cursos. Mas eu nunca imaginei quanto isso ia ser agregador por uma profissão, porque imagina, você faz uma faculdade, você acha que você vai exercer, né, aquela faculdade na íntegra. Então você, por exemplo, faço fisioterapia, bom, então vou ser fisioterapeuta e vou atuar com a fisioterapia. Então eu não sabia que o conhecimento indireto que eu ia adquirir ia ser tão agregador e tão importante para a profissão que eu exerço hoje. Então, eu digo que às vezes a pessoa, ela acontece, a vida dela vai tomando outro rumo, ela, mas eu queria tanto aquilo. Mas então eu não, né, não vou atuar dessa forma. Mas o que você passou, por exemplo, o conhecimento que eu adquiri na faculdade, o conhecimento que eu adquiri em especialização, e, por exemplo, as coisas que deram errado, por exemplo, não passar na questão da medicina, por exemplo, isso foi muito importante para tornar a Andressa que eu sou hoje. Então eu digo que o errado não é que deu errado, é que não era para lá, é a vida te apontando que não é para aquele lado, que você vai ser muito mais útil em outra área da sua vida. E às vezes a gente quer bater a porta e abrir a todo jeito a porta que está fechada, sendo que tem outras portas maravilhosas, né, e abertas em outras áreas da sua vida, em outros, né, profissional, por exemplo, outras portas abertas.
e muitas vezes muito melhor do que aquela porta que você está insistindo. Então, foram assim rumos, por exemplo, eu achava que ia exercer nessa profissão, depois eu fui vendo que a minha vida foi tomando outro rumo, que era de outra forma. E isso foi muito bom. É, mas é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa diz, né, ah, mas eu perdi muito tempo. Não, você não perdeu. O que você passou, o que você viveu, né, tudo tornou aquilo que você é hoje. E justamente aquilo que você atua também. Então, por exemplo, né, se a gente for falar do Wesley, o conhecimento que você trouxe ao longo da sua vida fez o profissional único que você é hoje, né? A profissão que você exerce, a sua visão de mundo com base na vivência que você teve muito provavelmente, acredito eu, né? De outras áreas, outras profissões, outras, né, bagagem de conhecimento de trabalho que você trouxe. Então, é isso. Eu digo que não é que deu errado, é que é o universo, né, a vida te apontando que não é para aquele lado ali, que você vai ser melhor em outra área. E aí você acabou de explicar porque esse podcast chama Eu, Você e as Circunstâncias. Porque as circunstâncias não se arrancam das pessoas. As pessoas são o que elas são por conta das circunstâncias que a trouxeram até aqui, né? Então, realmente, não tem essa de deu errado, deu certo, né? Na verdade, você é a soma das coisas, né? Que deu errado, que deu certo. Deu mais ou Deu errado, deu certo, né? Ou não deu no lugar porque é para dar certo não. Agora me fala uma coisa ao contrário. Mas eu quero honestidade. Eu quero assim. Ah, é o contrário. Não planejou e que você fala assim: nossa, que sorte, isso aqui foi. Abriu na minha frente, lógico. Aí você, competente, aproveitou e tal. Mas assim, aquela coisa, sabe, que você, pô, não estava planejando isso aqui e deu certo. O que que você não Sabe, planejou e deu certo? eu não planejei uma vez, vamos falar de algo recente, né, que não muito tempo atrás, mas foi uma coisa que eu postei na minha rede social e eu nunca imaginei que ia ter tanto hater em cima de uma publicação minha, mas que foi benéfico para mim. Então, eu digo que eu fui cancelada, entre aspas, fui, né, sofri muitos haters, muitos comentários negativos, mas que, bom, disse, deu errado. Aí que entra aquela coisa, não é que deu errado, foi justamente, isso foi algo bom para mim, né, porque eu digo que muitas vezes as pessoas erradas trazem as pessoas certas. Os caminhos errados te direcionam para os caminhos certos. Então, foi justamente isso que eu digo, puxa, eu acho que eu pensei, né? Eu acho que eu fiz errado, vou apagar. Eu digo, não vou deixar. E foi justamente a postagem que eu fiz que me trouxe pessoas certas né, que gostam muito do meu conteúdo, que estão aí comigo, me acompanhando. Então, eu digo, né? É algo que eu não tinha expectativa que ia dar errado, entre aspas, né? Trouxe haters, mas foi muito bom, muito benéfico para mim. No marketing a gente diz que não tem propaganda ruim, né? Não tem propaganda ruim, né? É, tem que às vezes É, estômago para aguentar, né? Aquilo ali que sim, sim. não sei a história, mas enfim, sei lá, um monte de gente deve ter xingado lá, tal. Se você conseguir Muito. isso, vai acabar que o teu perfil vai se espalhar igual e vai chegar em pessoas que vão concordar com o que você disse e tal, né? Isso. O difícil é aguentar. É, eu quero, antes de continuar aqui com minhas perguntas feitas, eu quero aproveitar para entrar por um momento nisso. Não neste assunto específico, eu nem sei qual é, mas assim, como que você enxerga o futuro disso, assim, da rede social, assim, como a gente vai aprender a lidar com isso? Eu estou te perguntando isso por quê? Porque você é um profissional, você tem um trabalho, hoje você tem lá mais de 100 mil seguidores, né? Então você tem uma rede grande, né? E não tá fácil, né? Não tá fácil, né? Porque qualquer coisa que a gente diz pode ser mal interpretada, sempre tem alguém para ir lá, enfim. Como que você enxerga isso para frente, assim? Como isso vai influenciar
no trabalho das pessoas, na nossa vida em geral, assim? Eu sei que é meio profunda a pergunta, mas como você está vivenciando isso, me ajuda. Como é que a gente vai conviver? Você diz dos haters, como lidar Não, eu com digo, essa polarização? não, eu digo de um modo geral, assim, porque hoje é, a rede social, eu falei de passagem aqui, né? As Aham. pessoas tendem a muita comparação, e aí elas estão se comparando com uma coisa que não existe, né? As coisas não existem, né? Você Sim, está vendo uma imagem, já não é essa organização toda isso aqui, né? Isso aqui não é cenário, isso aqui é meu escritório de casa mesmo. Então, não é essa coisa toda. E para lá só piora. Só que as pessoas não veem para lá, né? Então ela veio para cá que eu dei uma ajeitada, né? É o meu escritório normal, eu dou só uma ajeitadinha e tocamos um barco. Mas na internet é muito assim, né? A gente está sempre ajeitando, né? A câmera tem filtro, né? A câmera tem filtro, tá lá, eu tô ó, esticadinho, né? E é assim, né? A gente tudo dá certo, a gente só posta vitória, né? E as pessoas se comparam com isso, e isso não existe. E é. para além do hater, assim, como é que a gente vai lidar com isso, assim? Porque isso está criando uma geração meio complicada, assim, nesse sentido. É, é, é uma geração que está aprendendo com a tecnologia, né? Porque as pessoas não entendem ainda mais hoje com o avanço da IA, né? Que hoje tu pode colocar ali, parece que é um influenciador e nem influenciador é um robô lá, não é uma IA, uma coisa virtual, que tá ali, parece que é um ser humano que tá tendo uma vida perfeita, muitas vezes nem existe, né? Então, é assim, eu digo que rede social não devia ser primeiramente nem para criança, né? Para não causar algum distúrbio que a gente sabe que hoje causa. Tem que ser para pessoas maduras, né? Mas claro, a gente está aprendendo também e ainda assim tem pessoas que não têm nem o grau de madureza, nem na vida real, né? A gente sabe que tem pessoas que se comparam com tudo e com todos. Mas o que eu tento trazer muito para os meus seguidores é muito trabalho. Porque como eu vejo a rede social de uma forma de trabalho, eu evito que eu diga assim que um dos erros é a pessoa trazer uma ostentação, né? Infelizmente, a gente sabe que ostentação traz os famosos likes, curtidas, seguidores, e às vezes a gente vê muitos influencers lá, milhões, e só parece a ostentação, só ostentação. E a ideia que eu trago muitos meus seguidores e sempre quando eu trago é trazer algo do conteúdo, algo que vai agregar na vida deles, algo que e evito trazer coisas que pareçam ser ostentação ou que tragam alguma coisa tipo é perfeito demais, entende? Eu acho que o influenciador, quanto mais ele trouxer um pouco da vida real, e isso, Wesley, não significa, por exemplo, que quando você estiver chorando em algum dia, você vai filmar. Não, né? Você não tem por que você expor a sua vida a esse ponto. Mas você mostrar também para os seguidores a vida real, no sentido, você trazer conteúdos que agreguem, que é o do seu trabalho. E no caso de influenciadores que trazem um lifestyle, também trazer alguns corres do dia a dia, né? Mostrar que, assim como as outras pessoas, também tem seus bastidores, né? Seguir aquela lei que quem vê o close não vê o corre, né? Mostrar também um pouco o corre para as pessoas, né? O dia a dia. E eu, enquanto consumidora, procuro ver sempre na realidade, de saber que as pessoas elas mostram aquilo que elas querem mostrar e não aquilo que é. E enquanto influenciadora, eu procuro trazer para as pessoas mais conteúdo que agrega a vida delas. Por exemplo, eu trabalho com linguagem corporal, vou trazer linguagem corporal para as pessoas. Eu quero que elas aprendam, que elas saibam, que elas apliquem na vida delas. E aí isso não te dá aquela margem para a pessoa achar, né, ou viver aquela vida de ostentação, mas não, tentar trazer um conteúdo cada vez mais agregador. Então, enquanto influenciadora, fazer isso, e enquanto consumidora, ter essa maturidade, que a pessoa ela está mostrando, ela não, na verdade, ela não mostra nem 1% da vida dela, né? Não importa o influenciador que seja, ele pode ser uma Virgínia, né, da vida, um grande influenciador, mas ainda assim a pessoa não está mostrando 1% da vida dela. O que a gente vê na tela é só aquilo que a pessoa quer mostrar e não aquilo que é. Então, ter essa maturidade de consumir esse conteúdo dessa forma.
É isso mesmo. Eu acho que a responsabilidade é bem compartilhada, porque o cara que consome, ele muitas vezes ele exige isso, né? Porque ele quer as três maneiras para resolver a vida dele, né? Ele quer isso, né? Ele quer. Aí o cara cai lá na minha rede social, aí eu vou estar dizendo para ele assim, isso aí não existe. Você vai ter que trabalhar mesmo, vai demorar, normalmente, até acontece, mas normalmente vai demorar, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar. Aí o cara vai procurar outro, né? Ele não fica ali, normalmente, né? Fica uma galerinha, mas o que as pessoas normalmente estão procurando é uma varinha de condão. Uma, né? Gira uma varinha e você sai lá do lugar que você tá e vai lá não sei para onde e não é assim. Então é lógico, eu não mostro. Venderam muito essa ideia, É, eu né, não. Wesley, venderam muito. Na época da pandemia, vinha os marqueteiros, né, muitos, né, a gente sabe que não é generalizando o profissional, são pontuais e influenciadores que, infelizmente, alguns pontuais, não são todos, têm excelentes profissionais, né, tanto da área do marketing, de vendas, de conteúdo, de info, mas a gente sabe que, infelizmente, né, se banalizou muito aquela ideia de dinheiro fácil, a ideia de que a vida é fácil, só você ali fazer uns cliques, fazer uma filmagem, você ficar milionário, isso não existe, né? Então, por exemplo, que nem nas Olimpíadas, a pessoa, como diz, usa o Bolt, né? O que mais correu rápido, né? O velocista. E ele falou assim que ele treinou 18 anos, se eu não me engano, foi 18 anos, ele fala. Treinei 18 anos para correr 9 segundos, 11 segundos. Então, às vezes, o que a pessoa vê, quando você olha alguém conseguindo algo, seja na internet, né? Seja enquanto influenciador, enquanto trabalhador, enfim, seja o que for, você não está olhando para a pessoa naquele momento, você está olhando para o passado dela. Porque ela não chegou ali do dia para a noite. Tá. Deu uma travadinha na nossa internet, então a Andressa vai retomar lá onde ela estava falando que a gente, quando vê uma pessoa, a gente está vendo todo o trabalho que ela fez no passado para chegar até ali, né? Exatamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, nas Olimpíadas agora, quando a gente vê um atleta ganhando lá o ouro, né? Outro, enfim, ganhando sua medalha, você não está olhando para aquela ato dele, né? Para aquela competição que ele acabou de fazer. Você está olhando para os anos e anos de estudo e dedicação e alimentação e treino e treinar, treinar e errar e aprender e treinar de novo. E então você está olhando para o passado da pessoa. E eu digo muito isso, não, quando você olha, seja até que eu ia citar, né, a questão do TikTok, né? Mas só fazer uma dancinha no TikTok. Mas você tem que ver os anos de estudo, anos de treino que essas pessoas fizeram para fazer uma coreografia. Tentaram, erraram, fizeram de novo, treinaram com outra música. E não somente isso, para qualquer outro profissional. Então, o profissional que chega e fala de marketing, não foi naquele momento, né? Ele pode te passar a ideia, porque a gente sabe o quê? Que hoje há muitas pessoas que são mimadas dopaminérgicas. Que a gente diz que é aquelas pessoas viciadas em dopamina, que é o que? É tudo que é fácil. Dinheiro fácil, comida fácil, vai lá, pede um fast food. Hoje as pessoas, né, não se alimentam bem. Hoje não tem, eu quero tomar um shake lá e ficar já sarada, né? Sem barriga, sem com corpo de atleta, né? Treinar 3 vezes na semana e ficar com o corpo ideal. E não é assim. Mas a gente sabe que quando você tem essa narrativa das coisas fáceis, você faz uma persuasão muito maior para a grande massa de pessoas, são as pessoas que querem as coisas fáceis. Só que quem busca atalho sempre para no meio do caminho, porque não existe atalho. O percurso da vida, ele sempre é um caminho, e se você pegar atalho, você vai parar no meio do caminho e não vai alcançar o seu objetivo. Então, quantas pessoas hoje já mudaram de profissão inúmeras vezes, de
nicho iniciaram um treino e pararam, iniciaram uma direta e pararam. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas para ontem. Só que tudo na vida que é realmente consistente, ele vai levar tempo para você atingir. Tem a frase em inglês, né? Easy come, easy go. Então, se vem fácil, vai fácil. Agora, se você batalhou por aquilo, se você realmente se dedicou, quando chegar, vai chegar com consistência, né? Vai chegar com o devido valor. E infelizmente hoje as pessoas ainda caem no fácil, né? Na ideia fácil. E não somente nessa questão do marketing digital, como também na questão que eu vejo muito de dietas, de treino, as pessoas acham que tudo é fácil, não é. As coisas levam tempo, levam treino. Perfeito. E você que está aí na internet pesquisando, assim, tem um monte de gente. Porque, é lógico, sempre que eu falo isso, tem o risco de a gente colocar todo mundo no mesmo saco. Tem um monte de gente fazendo um monte de trabalho legal. A sugestão é que você não pare no vídeo que você está vendo. Vai lá pesquisar a pessoa, aí você vai ver a história, ver o que ela estudou de verdade, o que ela faz e tal. E aí, né, segue ou não, aplica ou não, né? Dá para buscar e entender se a pessoa realmente tem uma história naquilo que ela está falando ou se ela às vezes está só modulando, repetindo alguma coisa. Então tem de tudo. Como na vida, né? Na internet tem de tudo. E a gente tem que saber discernir, separar. Andressa, aqui no, quando a gente está chegando já mais para o final, que é o caso, nós já estamos aqui a 1 hora e 20, né? Passar rápido. A gente, por 1 minuto, troca de lugar. E agora que você já me conhece há 1 hora e 20, mais ou menos, você pode fazer uma pergunta. Uma pergunta para você. Como que você chegou e o que te fez fazer o que você faz hoje, né? Profissionalmente. É, bom, eu vou falar da vida real e um pouco do digital, mas menos do digital, porque aqui não é muito trabalho, assim, é mais prazer mesmo. Lógico que tem um link com o trabalho que eu faço, mas não Sim. é necessariamente trabalho. Eu atuo como consultor de empresas. Faço palestra, dou treinamento, enfim. Passeio por essa área, principalmente na área do varejo, que é onde eu construí minha vida aí desde os 14 anos, eu tô na estrada, né? E é um caminho longo, né, André? Você bem o que você estava falando, né? Só para contar a última parte dessa história, para não ficar muito longo, né? Uhum. A última empresa que eu trabalhei e que eu presto serviço até hoje, eu entrei aqui já no Sul em 2007. Eu entrei numa posição nessa empresa e eu passei nessa empresa por todas as áreas da empresa. Então, um pouco até por sorte às vezes, porque e um pouco pela minha disposição de daqui a pouco topar um desafio diferente, até ir para uma área que eu não tinha muito conhecimento, eu acabei tendo essa oportunidade de passar efetivamente por todas as áreas dessa empresa, desde do RH, financeiro, auditoria, operação, enfim, eu passei por todas as áreas, comercial. Então, quando eu saí do outro lado lá, 15 anos depois, como todo profissional tem o seu diferencial, o meu, assim, eu imputo isso. Quando eu vou lá para uma empresa dar uma consultoria, ou quando eu vou dar um treinamento, ou quando eu vou fazer uma palestra, as pessoas que estão sentadas ali, eu já realmente estive no lugar delas. Então, isso me dá um acesso diferente, assim, com as pessoas. Porque no final é tudo sobre pessoas, né? Por mais que eu É, estude outras coisas, né? Gestão estratégica, não sei o que lá, sei lá, tem um monte de diploma lá. Mas eu sempre digo, é meio a meio, né? Eu faço uma pós de gestão corporativa, e aí vou lá e faço uma pós de filosofia. E as pessoas falam, é filosofia? Eu falo, é filosofia. Eu quero entender as pessoas. Por que que elas fazem o que elas fazem? E isso, muitas vezes, eu não vou aprender estudando contabilidade, né? Eu preciso. Agora eu estou fazendo antropologia, enfim.
Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, eu tive uma carreira que, muito pela disposição que eu sempre tive de fazer coisas diferentes, e um pouco por uma certa sorte das oportunidades irem aparecendo, né? Porque sorte faz parte, sempre digo isso para as pessoas, faz parte. A sorte não vai te manter em lugar nenhum. Mas, de vez em quando, uma porta abre e aí, legal, você está preparado, você entra e deu uma certa sorte de a porta abrir, mas não de você entrar e permanecer lá. Então, a minha história profissional de ter trabalhado em quase todas as áreas assim possíveis dentro de uma empresa de varejo me proporcionou hoje eu poder prestar o serviço que eu presto e ter essa facilidade de lidar com as pessoas. Que a gente começa na sala da reunião, a gente começa na sala da diretoria, mas o trabalho se dá lá no escritório, lá com as pessoas, lá com a média liderança, com a baixa liderança, às vezes com o operacional mesmo, né? E aí você ter estado lá dá uma facilitada, assim, dá uma facilitada. Que quebra um pouquinho daquilo, sabe quando o consultor chega numa empresa e o pessoal fala assim, ah, lá vem o consultor dizer o que a gente disse a vida inteira. A diferença é que eu sei que isso é verdade. Que as pessoas que estão lá normalmente têm mesmo a solução para as coisas e não são ouvidas mesmo, porque quem está É, dentro, muitas vezes, eu brinco, se você casar com o Brad Pitt, ele vai ser o Brad Pitt 6 meses. Depois ele vai ser só seu marido. Você vai enxergar todos os defeitos, vai ser aquele inútil lá. Então, nas empresas é a mesma coisa. Se você está muitos anos numa empresa, dificilmente, realmente, vai vir alguém de fora e essa pessoa não vai ser mais ouvida que você. É o fato. O que a gente faz é o quê? Dá voz para essas pessoas, né? Ao invés de eu chegar lá, eu sei tudo, tal, não, eu me reúno com as pessoas, ouço elas e muitas vezes levo a ideia delas mesmo adiante. Então, acho que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim, é muito bacana. Por isso, porque eu consigo fazer esse intermédio, assim, com as pessoas. Não sei se eu te respondi bem, mas é mais ou menos por aí. sim, Ah, e eu falei muito bom. aqui, né? Aí aqui o que que acontece? Como eu gosto de chegar nas pessoas, eu achei que era pouco, entendeu? As empresas, tal, eu achei que era pouco. Aí eu quis vir pro digital, lá o Instagram e depois aqui o podcast para ver se eu chegava em mais pessoas, né? Por isso que eu digo aqui não é trabalho porque não tem nenhuma função financeira, né? Não tem nenhum patrocínio, aqui não tem nada. Aqui não tem uma função financeira, aqui tem uma função realmente de chegar nas pessoas, levar a Andressa para as pessoas, para que elas possam se tornar profissionais melhores mesmo. E talvez tenha a oportunidade que eu tive, assim. Eu acho que é meio devolver mesmo, sabe? Acho que aqui é isso. É tentar devolver um pouco. Eu digo que a internet é muito democrática, né? Ela faz com que as pessoas tenham acesso, né, a conteúdos e coisas que, se não tivesse internet, né, dificilmente elas conseguiriam chegar a esse conteúdo, né, a esse conhecimento. Então isso é bom. E ter pessoas assim como você, né, que também procuram, divulgar esse conhecimento, mostrar para as pessoas um conhecimento que não seria facilmente acessível, né, se não tivesse internet. Agora, só um detalhe, né? Eu digo que é uma ferramenta muito boa, né, e que quando bem usada, ela ajuda muito todos. E só um detalhe, né, Andressa? Assim, eu falei não é um trabalho, o que não quer dizer que não dê trabalho, que dá trabalho. Porque eu tento identificar quem que pode vir, aí sigo essa pessoa por um tempo para ver se realmente o conteúdo tem a ver. Aí tenho que abordar a pessoa, nem todo mundo me dá bola. Então, assim, dá trabalho, não é, como tudo na vida me dá essa 1 hora e meia de prazer aqui de conhecer pessoas diferentes, conversar e divulgar, mas o antes disso aqui dá trabalho. Então, se você tá pensando, se você do outro lado, né, tá pensando em fazer alguma coisa, tem que entender. É muito legal fazer isso aqui, mas dá trabalho, não é? Tudo dá trabalho na vida. Isso aqui dá trabalho também. É, Andressa, deixa eu te dar o tempo que você quiser para falar do que você quiser antes de a gente encerrar aí. Fica à vontade para divulgar o que você quiser. Lembrando que se você está vendo esse episódio no dia que ele está sendo lançado, vai estar sendo lançado
o livro da Andressa aí vai estar disponível para venda. Disponível Linguagem Corporal dos Negócios. Então, para quem é de São Paulo, né, quem estiver assistindo, pode ir lá na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, que vai ter lá o livro disponível. E também, como divulgação de conhecimento, eu trago também uma plataforma para as pessoas, né, que se chama Desenvolvimento de Habilidades. Eu trago muito lá sobre linguagem corporal, sobre posicionamento de imagem, principalmente porque eu sei que, como a gente estava falando, né, as pessoas não chegam a esse conteúdo, e muitas vezes é desafiador para o colaborador ele querer mudar ou a pessoa querer crescer profissionalmente se ela não tem um norte, né? Se ela não sabe o que ela tem que mudar. E eu digo para as pessoas que é muito importante elas terem a comunicação não verbal. E isso eu trago muito para elas se lapidarem nessa plataforma, né? Desenvolvimento de habilidades. Então, eu posso te enviar o link, né? Até para você colocar aqui no podcast. Como também, se elas entrarem lá no Instagram, né? @AndressaBrum e o P no final, elas vão ter também lá no link da bio, né? Então, como divulgação desse conhecimento aí para elas, principalmente para quem está escutando a gente, né, e quer se lapidar profissionalmente. Uma boa recomendação. Legal. Vai estar aqui, né? Vai estar aqui os links do Instagram da Andressa, para você comprar o livro, enfim, para você achar lá a plataforma dela, bem como todas as minhas sempre estão por aí também. Se você quiser seguir lá, você fique à vontade, mas eu já te disse, não tem fórmula mágica lá. Não vai lá achando que vai em uma semana ficar rico, que não vai. Tem um outro monte de gente que te promete isso aí. Vai lá. É, Se você Bom, primeiro, obrigado, Andressa. Assim, é um baita prazer mesmo. agradeço. Realmente o teu conteúdo, eu acho que é enriquecedor e é um assunto muito legal, interessante de conversar. Eu acho que as pessoas gostam, né? E deveriam se aprofundar, porque realmente aprender a se comunicar melhor de uma forma geral vai fazer diferença na tua vida. E isso é sem dúvida nenhuma, né? Muitas vezes você está falando uma coisa, mas está se portando de outra, né? E você mesmo não percebe isso, mas as pessoas percebem. Então, acho que total, assim, tentar melhorar nisso. E é para todos, mesmo para quem é muito experiente, assim. A gente se pega, eu me pego às vezes em determinada situação e falando, ai, tô total me denunciando, né? Que tô de saco cheio, sei lá. Né? A pessoa tá falando, você tá. Ai, que saco, que não acaba nessa conversa. Então, a gente se pega fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente só pode melhorar o que a gente entende e o que a gente percebe. Se a gente não percebe e não entende, a gente não melhora. Né? Então, eu acho que faz total sentido você se informar aí sobre o conteúdo da Andressa. Mesmo. Andressa, muito obrigado pela parceria, Agradeço, velho. pela confiança. Obrigada e que venham outras oportunidades também, que sabe, futuramente, né? Aí a gente entra num bate-papo novamente. Foi um prazer, né? Ainda mais sabendo agora também que é meu contemporâneo e meu gaúcho também. E você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido, que tenha passado o tempo aí, sem você ver de repente, que você tenha dado alguma risada, tenha te feito pensar. Nunca se limite a esse conteúdo, vai pesquisar, vai estudar. Isso aqui, se te despertou uma curiosidade em estudar, eu já estou bem feliz. Mas não se esgota aqui nada. Vai estudar, vai ler, vai pesquisar para realmente É, conhecer alguma coisa. Não sai repetindo as coisas que a gente disse aqui, porque a gente diz as coisas aqui com base em alguma coisa. E se você só repetir, você vai ser meio bobão, porque você não vai saber por que está repetindo. Então, vai estudar. Agora, se você chegou até aqui, lembra lá no começo eu pedi para você seguir e tal, mas se você ficou até aqui, aí eu vou assumir que você curtiu, porque né, ninguém fica 1h30 sofrendo, né? Porque se fica aí, tem que procurar ajuda em outro lugar, né, Andressa? Porque aí aqui eu não vou dar conta de resolver isso. Se você ficou aqui 1h30 é porque você curtiu, então curte a página aí, segue o canal, faz essas coisas, porque, pô, te entregamos 1h30 de conteúdo, você ficou aqui e curtiu, né? Então, faz favor, segue aí, vai lá, segue a Andressa também, comenta aí, a gente vai responder. E se você curtiu, volta semana que vem. E voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.